Vamos lá, pessoal. Se você consome muita proteína na sua dieta, ela acaba sendo utilizada como energia, né, em formato aí de ATP, adenosina trifosfato. Então vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Clica no gostei, se inscreva no canal, porque se você faz um exagero de proteínas, você vai ver que você não vai responder mais. Então a gente tem muitas pesquisas mostrando que realmente você trabalhar acima de 2,2 gramas quilo, você não tem uma melhora de composição corporal por isso. Foi observado duas dietas, por exemplo, as duas com 2.000 calorias, assumindo que ali tinha um superávit calórico, e uma tinha 1,6 de proteína e a outra 2,2. Não houve diferença. Ok, podemos trabalhar com 2,2 porque realmente é um grupo que não é tão específico igual o nosso e tal. Ok, beleza. Mas trabalhar com níveis muito excessivos não vai adiantar, porque simplesmente mais proteína vai virar ATP, adenosina trifosfato, o que a gente usa para treinar e tal. Então, quando esses aminoácidos eles são catabolizados para a produção de energia, o que acontece? Eles geram ureia. Então eu já vi vários alunos com ureia alta e as pessoas me perguntam muito: pô, Leandrão, e essa ureia alta é pela proteína? Então a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso. Quando você está com um nível de ureia muito alto, isso pode dizer que temos um aumento do desperdício de proteínas que estamos ingerindo. Claro, é muito diferente se você está: Leandrão, não estou consumindo muita proteína, estou com a ureia alta, creatinina alta, então pode ser que teu rim está ferrado, entendeu? Agora, o nível de creatinina normal, né? Os marcadores dos néfrons tudo certinho, e uma ureia muito alta, vamos observar a dieta então. Pode ser que a dieta esteja com um consumo de proteínas demais, que inclusive falei muito sobre o consumo de proteínas nos meus cursos, principalmente o de nutrição. A gente tem que buscar um nível adequado. Mais não serve para nada e menos também vão deixar de ter resultados. E aí você pode dizer o seguinte: eu vou errar para mais. Galera, nós temos um grande erro aqui. Porque vamos analisar aqui duas dietas. Fazendo só um parênteses, então depois a gente volta no assunto. Vamos pegar uma dieta cutting, redução de gordura corporal, de 1.800 calorias. Beleza. E vamos pegar uma segunda dieta com as mesmas 1.800 calorias. Nessa dieta eu vou comer tudo de proteína. Então vamos colocar uma coisa hipotética aqui. Sempre tem gordura residual dos alimentos, um pouquinho de carboidrato, mas vamos colocar aqui que 90% da dieta é proteína. Então eu estou consumindo aqui 4 gramas quilo, achando que isso vai poupar minha massa muscular. E nessa daqui eu estou consumindo 2 gramas quilo de proteína e o resto das calorias de carboidrato. Não temos a mesma oferta calórica? Temos. Porém, quem vai perder mais gordura corporal? Muitos vão dizer o primeiro, porque claro, ele não tem carboidrato. Mas na verdade, o que as pesquisas nos mostram, não só as pesquisas, tá? Você fala, pesquisa, eu rasgo isso aí, tudo bem. Então, rasga a minha prática, tá? Tô brincando, pelo amor de Deus, vai rasgar aí que deu um trabalhão do caramba chegar nisso. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, observacional. O aluno que está com mais carboidrato na dieta, com o mesmo déficit calórico, o que vai acontecer? Ele treina mais pesado. Claro, ele tem mais carboidrato. E ele treinando mais pesado, ele queima mais calorias. Então o déficit calórico dele no final é maior. O ganho de massa muscular dele, portanto, é maior. Se ele ganha mais massa muscular ou deixa de perder, né, diminui degradação, já é um ganho no cut, o percentual dele cai mais rápido, porque o percentual de gordura é em cima do peso total. E se o peso total magro sobe, automaticamente o percentual cai. Claro, 5 quilos de gordura em 100 quilos é 5%. Se eu aumentasse para 200 quilos, seria 2,5%. Eu usei exemplo grotesco para você entender. Ou seja, mais proteína pode prejudicar a qualidade do seu treino, a velocidade de hipertrofia e o emagrecimento, assumindo o mesmo déficit calórico. Então, uma ureia muito alta pode indicar que essa proteína que você está ingerindo não está sendo usada para a construção muscular. Claro, quando estamos em déficit calórico, a degradação proteica naturalmente
ela vai aumentar. Principalmente se o percentual de gordura estiver baixo. Quanto mais baixo é o percentual de gordura, maior a degradação proteica. Por isso que é difícil você conservar grande volume muscular com pouca gordura corporal. Um natural normalmente escolhe. Quanto mais seco ele fica, menos massa muscular. Não quer dizer que ele vai ficar feio, bonito, isso aí vai de cada um. E quanto maior ele fica, quanto mais gordura ele tem no corpo, mais massa muscular ele consegue manter naturalmente também. Só que aí tem a gordura atrapalhando. Então você tem que descobrir o que é melhor para você entre mais ou menos homens de 12 a 18% de gordura corporal e mulheres de 18 a 25%, que é mais ou menos nessa faixa que é o saudável. Então tem homens que vão se identificar mais com 18% do que com 12%. Vão ficar maiores e tal, menos seco. Então vai do que você quer para você. Porém, no cutting, a gente trabalha com uma proteína, às vezes um pouco mais alta, mas não muito mais alta, como eu disse aqui, porque senão atrapalha a distribuição de carboidratos. E com isso você tem um aumento de ureia no cut, porque a degradação ela é maior mesmo. Então mesmo que você não coma muita proteína na dieta, o simples fato do cutting já pode aumentar a ureia. E isso não indica um excesso de proteínas. Algumas pessoas gostam de colocar mais proteína na dieta cutting, achando que isso vai preservar mais a massa muscular, o que, como eu disse aqui, é extremamente questionável, depende de muito mais coisas, não dá para simplificar assim. Mas também gostam de colocar por dar mais saciedade, o que também é bastante questionável, porque algumas pessoas sentem mais saciedade quando os níveis de açúcar no sangue estão mais regulados. Quando você está com uma hipoglicemia, mesmo que o seu estômago esteja cheio, você pode sentir fome. Então, você ter níveis de glicemia muito baixo atrapalham na saciedade. Então, o mecanismo de fome ele é muito composto. Então, você tem ali leptina, você tem grelina, você tem níveis de glicemia plasmática. Ou seja, uma dieta com menos oferta de proteínas e mais de carboidrato, dependendo do contexto, pode gerar mais sensação de saciedade. Mas, voltando ao ponto aqui, uma ureia alta em cutting pode acontecer. Desde que, claro, novamente, se a creatinina do cara estiver ferrada, pode ter problema renal. A gente está falando assim, o rim está funcionando normalmente e uma ureia alta. Em cutting não é um bom momento, portanto, para você determinar isso. Você vai tirar exame em cut, provavelmente a tua ureia vai estar mais alta, principalmente se você tem mais volume muscular. E isso não é um problema. No bulk, nós já queremos uma ureia muito mais controlada. Tive o prazer de ter um aluno que fez exames antes e depois de um protocolo e não foi necessário mexer na dieta e nós vimos que a degradação proteica dele diminuiu, ou seja, ele estava com uma proteína um pouco mais alta do que seria o bacana, mas como ele usa esteroide, então se manteve aquela quantidade e a ureia baixou, ou seja, foi melhor utilizada essa proteína. Os aminoácidos, pessoal, também podem gerar glicose, tá? Existe um processo do nosso corpo que se chama gliconeogênese, certo? Que é a geração de glicose a partir de aminoácidos. E existe também a cetogênese, que é o aumento dos corpos cetônicos. E ainda nós temos um terceiro aqui, que é a lipogênese, lipogordura gênese geração. Ou seja, a geração de gorduras através do consumo excessivo de proteína. É uma via muito mais difícil, mas se você comer 5.000 calorias de proteína, isso vai te fazer um mal do caramba, mas vamos dizer que você coma, você iria engordar. Então, o destino dos aminoácidos, tanto os que você está comendo da dieta, quanto os que você já tem no teu corpo, que você tem aminoácidos no teu corpo, né, na massa muscular, tecidos, etc. Esse destino, para que ele vai ser utilizado, depende de um contexto. Então, num superávit calórico é muito diferente de num déficit. Num quadro hormonal muito alto é muito diferente de um quadro hormonal muito baixo. Então, para essa proteína, para esse aminoácido ser oxidado, usado como fonte de energia, ou convertido em glicose, em corpo cetônico, em gordura corporal, esse grupo amino NH2 dos aminoácidos precisa ser removido. E essa remoção acontece na forma de amônia, NH3, que a amônia, como vocês sabem, na forma livre, ela é até tóxica. E aí ela precisa ser excretada pelo nosso organismo. Por isso que às vezes pessoas que fazem dieta com muita proteína e num déficit calórico grande, começa a ter até mau cheiro, porque sai até no suor, sai na urina. Porém, o mais plausível é que ela vá para o fígado e essa amônia lá no fígado seja convertida em ureia e com isso excretada pelos rins, através da urina. E aí nós temos muita ureia na corrente sanguínea e também na urina analisada, o que não é legal. Portanto,
Andrão, quanto de proteína eu devo consumir? Depende do contexto que você está. Depende do seu percentual de gordura, se é déficit, se é superávit, se você está treinando pesado, se está usando hormônios, etc. Então, eu vou colocar aqui nesse vídeo quanto de proteína você deve ingerir para que você descubra, né, através de todos esses fatores, um número ideal. Dá uma olhadinha aqui.